Eu acredito que essas conexões, né, quando a gente conversa sobre isso é uma maneira de ressignificar como a medicina percebe que nós separamos em pedaços algo que está tudo ligado. E uma dessas ligações, que nós talvez não conseguimos explicar tão detalhadamente, é a ligação do coração com o nosso cérebro. Né? E como eu disse, é isso, as dores da alma se sente aqui. Né? O paciente aqui no meu consultório fala assim, né? Eu tenho uma angústia, eu até brinco que uns descobrem que aquele aperto no peito não é refluxo. Eu falo, não, isso é angústia, você sente aqui no meio. Essa brincadeira que você fez, Toledo, do que vem primeiro, é uma coisa engraçada, porque na verdade é uma via de mão dupla, sabe? Existem pesquisas mostrando que os pacientes que têm ansiedade, depressão e estresse têm um risco aumentado de ter infarto. E existem pesquisas mostrando que pacientes que já infartaram têm maior grau de ansiedade e depressão. Então, é uma via realmente de mão dupla. Vai e volta, igual você brincou aí, exatamente isso. Então, o estresse deve estar intimamente relacionado a isso, né? Tá, com certeza. Eu tenho vários pacientes. Sabe aquele paciente assim que você fala, poxa, mas por que esse paciente infartou? O cara é jovem, sem história familiar, que tem um estilo de vida bom, se alimenta bem, faz exercício físico, e você fica assim, mas por que ele infartou? Geralmente tem uma história por trás de algum transtorno de saúde mental. Seja um paciente workaholic, sabe aquele paciente que trabalha 15 horas, 16 horas por dia, aquele paciente que acha que o sono não é uma coisa importante, que dormir é perda de tempo, ou aquele paciente que tem um quadro mais depressivo, mais fechado, e que na frente das câmeras, na frente de outras pessoas, é uma pessoa super normal, mas a hora que está por trás está chorando o tempo todo, está depressivo. As redes sociais fazem muito isso, né? Hoje eu estava falando sobre isso no meu stories, como que as pessoas tentam aparecer ser uma coisa que às vezes não são na rede social. Né? É sempre uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, uma pessoa extrovertida, uma pessoa saudável, uma pessoa com bons hábitos. E poucas pessoas são verdadeiras ao ponto de mostrar mesmo quem é a pessoa na rede social. E isso é um tipo de transtorno, né, Fred? Esse transtorno da imagem que a gente está sempre buscando. E com certeza está relacionado com esses casos ocultos, né, de infarto e de doenças cardiovasculares. Não tem a menor dúvida disso. E essa busca tem... da perfeição da imagem, doutor Frederico, tem muito a ver, né? No caso, todas que a as vezes... psiquiatria deve estar encontrando muito, né? Eu costumo dizer o seguinte, nós vivemos num mundo hoje que a pessoa não entende, se ela já está bem. Ela quer mudar algo para melhorar 5%, ela pode piorar 50%. Então, isso que o Túlio falou é exemplo. Eu sou um indivíduo mais introvertido. É claro, no decorrer da minha vida, né, eu vou desenvolvendo outros traços de competência, eu me tornando um pouquinho mais extrovertido. Mas se você me obrigar a ser extrovertido o tempo todo, ou criar um tipo, né, um personagem, né, seja nas mídias sociais, ou se eu trabalho numa empresa, eu sou um camarada mais introvertido, sou mandado para o departamento comercial, eu vou ter que fazer um esforço muito grande, ou seja, eu vou ficar muito mais estressado, porque aquilo vai contra a minha identidade. Isso não é nem só uma discussão se eu vou ter uma atitude que é contra os meus princípios morais, éticos, mas é exatamente isso, ou seja, eu tenho que fazer um esforço para ser algo que não é a minha essência. Então, eu sempre falo que é um equilíbrio. Fiz até um post esse dia no meu Rios. É um equilíbrio entre eu desenvolver outras habilidades, mantendo a minha essência, e, claro, para me adaptar ao mundo, mas também procurar lugar no mundo onde aqueles meus traços, eles são valorizados. Então, o que eu exemplo que eu dei aqui agora. Se eu sou um camarada extrovertido, eu vou me dar melhor, provavelmente, no setor comercial. Se eu for introvertido, não. Então, aqui isso tudo está dizendo, ou seja, todas as vezes que eu me esforço para ser algo que eu não sou, ou me vendo como um super-homem, um guru, né? Como diz o meu pai, guru é má companhia. E olha que muita gente acha que ele é guru. Não é isso? O pai em questão, para quem não sabe, é o doutor Laí Ribeiro, que é um barato, inclusive. Exatamente. Então, essa ideia de vender uma perfeição que não existe, eu concordo com tudo que isso adoece muita gente hoje em dia. Aliás, as doenças de hoje em dia, essa doença da imagem, né? De ter que ter uma imagem que às vezes não é a imagem que você realmente é, né? Você tem que construir o corpo que tá em evidência, que tem que ser aquele. Você tem que ter um humor que a sociedade exige que você tenha. Você tem que ter os bens
que caracterizam o poder, né? O carro, a casa, as posses. É tudo muito complicado. E em algumas personalidades, tipo assim, os narcisistas devem ter mais dificuldade ainda, né? Isso vai trazendo ao longo do tempo, né? Aquela questão toda da insatisfação, porque no fundo, a pessoa está sofrendo. Ela sabe que ela não é nada daquilo, ela sofre com aquilo. E aí tem um link, né? Porque, assim, o Fred falou um negócio que é verdade, a ciência não explica totalmente como que é esse link de doenças, né, da saúde mental, de transtornos da saúde mental com as doenças do coração. Mas a gente tem dois sistemas nervosos, né? O sistema simpático e o parasimpático, que faz parte do sistema nervoso autônomo. O que é isso, Pedro? Traduzindo para o leigo entender. O sistema nervoso autônomo é um sistema nervoso que você não consegue comandar. Ele é independente das suas vontades. E você tem uma chavinha que liga e uma chavinha que desliga. Quando essa chavinha que liga, que é o simpático, ela está ativada demais, o teu corpo ele está o tempo todo em situação de estresse. É uma situação onde ele está preparado para lutar, ele está preparado para correr. Então, os seus vasos sanguíneos eles ficam mais contraídos, a tua pressão fica aumentada, você fica mais taquicárdico, a frequência cardíaca fica maior. E você tem uma descarga contínua de adrenalina e outras substâncias da corrente sanguínea que podem prejudicar no longo prazo o teu coração. Então, quanto mais adrenalizado, quanto mais catecolinérgico você tiver, maior o teu risco cardiovascular. E tem algumas pesquisas mostrando justamente que a saúde mental, principalmente o estresse, ele está intimamente relacionado com isso. Esse excesso do sistema nervoso simpático se sobrepondo ao parasimpático. Isso traz algumas consequências, né, para o nosso corpo, e uma dessas consequências é o aumento do risco cardiovascular. Então, tem algo ligado a isso, sabe? E o sistema nervoso autônomo ele tem um link direto com a saúde mental. Então, quando a gente está bem, quando a gente está feliz, quando a gente está realmente de bem com a vida, sem enganar ninguém, você estando bem mesmo, de verdade, esse sistema ele vive em equilíbrio, sabe? Então, uma das formas de você, por isso que a gente fala dentro da prevenção cardiovascular, uma das formas de você evitar o desfecho cardiovascular é justamente sendo uma pessoa do bem, sendo uma pessoa feliz, altamente espiritualizada. Isso tudo tem já estudos demonstrando benefício no longo prazo. Então, acho isso bem legal de falar, para o pessoal entender um pouco da história. Né? Claro. Porque hoje em dia, doutor Frederico, a depressão está batendo muito pesado, né? Está muito forte. A gente tem ouvido queixas e visto pessoas e visto situações assim que a depressão está muito, muito presente, né? E tem A uma coisa do depressão, Instagram, uma alegria do Instagram, uma felicidade instagramável e uma sim, realidade depressiva, né? isso, a depressão já é, né, a maior causa provavelmente, de perda de dias produtivos no mundo, né? Porque a depressão, o camarada, ele não necessariamente falta o serviço, ele produz metade da capacidade dele, ele vai arrastando a vida. Isso que a gente está falando das mídias sociais, isso se você perceber bem, as pessoas, nós temos atores elevados a alta potência. Exemplo, você só tinha atores de Hollywood que tinham que fazer tipo, né? O camarada, por exemplo, tinha ele tinha uma sexual, né? Ele não era casado, mas tinha que fazer de conta que ele era para, né, vender a imagem do bom pai, etc. Hoje, o que você falou, isso agora está em todo lugar. A pessoa tem que criar esse estereótipo. O Túlio falou uma coisa muito importante do equilíbrio simpático para simpático, né? E eu queria contribuir é o seguinte, mostrando a importância das relações humanas, que eu acredito que o tecido social, né? A pessoa não conhece o vizinho, né? Tá certo? Que você percebe o poder disso quando você vai numa cidade do interior, né? Eu também vou visitar minha mãe, você revê aquele tecido social da família e você volta mais saudável. Quando o Túlio falou do sistema nervoso autônomo, né? O parasimpático que desliga, o principal nervo dele chama vago. E ele é um nervo que, no ser humano, ele tem um ramo que vem para a face. Nós, provavelmente, a maior ameaça a um ser humano era outro ser humano. Então, a gente tem um ramo do nosso vago que você olha para as pessoas para ver se elas não são uma ameaça. E duas coisas chamam a nossa atenção: os olhos e a voz.
Então, o tom da voz e você olha para o olho das pessoas, você cria um neurônio espelho, você capta, né? Você cria uma sincronização, é como se você soubesse o que o outro está pensando. Então, isso mostra exatamente como as relações sociais são tão importantes, como todo mundo está estressado, aquele estresse vai contaminando, entendeu? Eu olho para o outro, eu fico estressado também, então vai espalhando. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!